Então vejam, nós entramos num período de transição, no qual a gente está vendo instituições de centenas de anos começarem a dar os sinais de falência. Então, quer seja a Europa com a crise da Ucrânia e da Rússia, quer seja os Estados Unidos, nós estamos vendo aí as grandes multinacionais, todas elas começando a dar sinais de desemprego, né? De falar que desempregando aí como o próprio Amazon, a Meta, que era o Facebook, com dispensa aí de mais de 10 mil funcionários, né? A gente sabe que crises acontecem e não é de agora, mas o nosso cérebro, por ser um cérebro acostumado principalmente a trabalhar na estabilidade, quando nós entramos em períodos de instabilidade, de vulnerabilidade, de caos, de complexidade, nós nos sentimos completamente perdidos. E na verdade, há muito tempo, para quem trabalha nessa área de inovação, na área de estratégia, quem acompanha as mudanças sabe que desde o momento que a gente começou um mundo globalizado na década de 80, depois veio a internet na década de 90, depois a interconectividade que começa a surgir com as novas tecnologias, o advento da internet, tudo isso vem acelerando as mudanças. E essas mudanças estão falando pra gente que o mundo do jeito que a gente sempre conheceu está acabando. Então, por exemplo, um dos livros que eu li recentemente de um escritor, jornalista americano chamado Steven Kotler, ele já deve estar no 7º livro dele. E principalmente livros em parcerias com outro grande empresário chamado Peter Diamandis. Ele escreveu num dos últimos livros com Peter Diamandis, que é assim, o futuro está mais rápido do que você pensa, que ele fala que um professor de Yale, pesquisador, fala que até o final desta década, mais de 40% das empresas multinacionais que a gente conhece vão desaparecer, mas vão surgir outras. Então vejam bem, um dado que é super legal a gente ter em mente é da própria inteligência artificial, porque a inteligência artificial, todo mundo fica achando que ela vai desbancar os empregos, e vai mesmo, mas a previsão é que nós iremos perder para a inteligência artificial algo em torno de 85 milhões de empregos. Mas por causa da inteligência artificial, 97 milhões de novos empregos surgirão. Então, o que vai fazer a gente poder aproveitar e entender que todas as vezes que a gente entra em períodos de grande transição, de grande volatilidade, nós entramos em períodos de grandes oportunidades. E eu gosto muito de lembrar que em chinês, eu acho que é japonês mesmo, a palavra crise se escreve exatamente igual a oportunidade. Então, em períodos de turbulência, a gente precisa prestar atenção na maneira como a gente pensa. E isso é importante porque nós, seres humanos, nós somos, por natureza, somos organismos que buscamos sobrevivência. E a sobrevivência está ligado a mecanismos nos quais eu estou continuamente buscando informações e comparando informações que eu leio do ambiente com as informações que estão guardadas dentro do meu cérebro. E quando a gente compara e vê que não é a mesma coisa, eu me sinto inseguro. Mas veja bem, a
química que a gente produz quando a gente olha para o meio ambiente e vê algo que eu não conheço, esta química se chama noradrenalina, é um neurotransmissor. É a mesma química que pode me dar excitação, que vai se transformar em dopamina, que é algo que me incita a curiosidade, que me dá capacidade em córtex pré-frontal para criar, buscar soluções, ou é a mesma química que vai produzir, que vai promover a adrenalina, que vai, dependendo do nível, ela vai provocar o medo. Então, quando a gente está em ambientes de incerteza, a química que a gente produz no nosso cérebro é a mesma. É a maneira como eu olho para aquele evento, que tem o aspecto cognitivo, como é que eu percebo aquele evento. Se eu percebo como uma excitação, como algo novo para eu conhecer, ou se eu rapidamente quero enquadrar aquela situação e trazer coisas do passado como se fossem certezas que irão se repetir. E se são certezas que irão se repetir, e essa certeza está relacionada com medo, eu vou caminhar no sentido oposto. Eu vou gerar estresse. E o estresse, o caminho do estresse, não é daqui para cá. O estresse caminha daqui para baixo. Manda informação para a suprarrenal, que vai produzir cortisol. Então vejam como é que o nosso cérebro, a nossa percepção, os nossos aprendizados, as nossas experiências ao longo da nossa vida são determinantes para a gente olhar para esse período de transição e caos e entendê-lo como uma oportunidade, e isso está ligado com o mindset de crescimento, o mindset da abundância, ou enxergar este momento como medo, incerteza. Então, a opção é sua. Então, esse momento que a gente olha e se vê no meio de uma situação na qual gera e é uma crise, se eu conseguir aumentar a minha cognição sobre como eu estou pensando, eu consigo racionalmente ou intencionalmente começar a olhar para essa situação como uma grande oportunidade. Então veja que essa excitação, ela pode me ajudar a desenvolver uma capacidade que eu tenho de enxergar oportunidades, ou ela pode ser repetitiva e me levar para enxergar ansiedade e estresse. Então tudo vai depender das experiências que eu tive na vida e da minha capacidade de autorregulação, né? E essa autorregulação é que vai, ao percebermos como nós estamos pensando, falar: para, aqui talvez tenha uma oportunidade. Toda e qualquer crise gera oportunidade. Então, lembrem, todas as grandes descobertas, o maior número de patentes, que são inovações, tecnologias, produtos, coisas novas que surgiram no mundo, a grande concentração foram depois das grandes crises. Você vê que, por exemplo, quando a gente viveu no início do século passado uma grande pandemia, o resultado dela foi uma grande transformação no mundo, na conscientização do sistema de saúde. Quando a gente pega a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a quantidade de tecnologia que surgiu foi algo surpreendente. Se a gente pega agora a pandemia, também ela deu um impulso absurdo, tanto no mundo digital quanto no mundo da saúde. Então, tudo vai depender de como a gente pensa.